Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio. Nós estaremos juntos nesse momento, meditando na palavra do Senhor. E como nós temos feito, mês da família, e hoje nós iremos pensar como nós podemos cuidar da nossa família. Vamos pensar nesse aspecto de cuidado e nesse pensamento de resgatar esse cuidado que nós devemos ter com a nossa família. Nós iremos ler um texto que está em Mateus, no capítulo 7. Nós leremos do versículo 24 ao versículo de número 27. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, que diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e vieram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar sua graça sobre nós, para que possamos ser instruídos pelo Senhor, instruídos pela sua palavra, que é vida para todos nós. Meus irmãos, nesse mês da família, nós estamos reclusos em nossas casas por causa desta pandemia, e o que nós mais ouvimos falar há mais de um mês é sobre fica em casa. Eu acho que é a frase mais repetida pelas mídias, pelas redes sociais, pelas pessoas: fica em casa, fica em casa. E nesse pensamento de ficar em casa, de cuidados que nós temos tomado, desde a higienização das mãos, uso de máscaras, álcool gel para desinfetar as mãos quando adentramos em algum comércio, enfim, várias medidas foram tomadas de cuidados, de precauções para que nós não sejamos acometidos por esse vírus. Em relação à nossa família, quais são os ataques que a família tem sofrido há muito tempo, e tem sido cada vez mais notório para nós que a família tem sofrido ataques? Por exemplo, novas formas de família, a extensão da questão homossexual pelo mundo afora e Brasil afora. Outras questões como as crises econômicas dentro de casa, dentro da família, isso são indícios para divórcio. Há um número crescente de divórcios, e quando as pessoas são interrogadas: por que você separou? A situação econômica estava insuportável e cada um foi para o seu lado. Desentendimentos nos lares, muitas casas são até mesmo lugares insuportáveis para as pessoas conviverem, porque em algumas casas há muito desentendimentos. A questão da influência da mídia dentro dos lares também tem feito com que muitos casamentos tenham sido desfeitos. Uma outra questão que tem atacado a família é a questão da inversão de valores. Filhos que mandam nos pais, marido e mulher que não se entendem, não conseguem compreender qual é a função de cada um, e isso gera conflitos, e na última questão mais grave da situação gera divórcios. Muitas casas hoje, muitas famílias estão enfrentando problemas como questão de filhos rebeldes, filhos nas drogas, filhos com más
companhias. Outro problema que é muito comum nos lares hoje é a questão da falta de diálogo. Casais que não se falam, casais que não conseguem iniciar uma conversa que não termine numa grande desavença, numa grande briga. Uma outra questão que tem atingido as famílias é a falta de compreensão entre os cônjuges. O marido não compreende a esposa e a esposa não consegue compreender o marido. Isso vai acabar em divórcio. Uma outra questão que também atinge as famílias hoje é a falta de atenção. O marido passa a maior parte do tempo trabalhando e chega em casa cansado, vira e dorme, não dá atenção à esposa, não dá atenção aos filhos. É uma família que é órfã de um pai vivo. O cara passa 24 horas por dia trabalhando e gasta todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua força no trabalho. E não tem tempo para a esposa e não tem tempo para os filhos. Falta de atenção no lar. Isso é um pecado muito grave. E se nós não cuidarmos disso o mais rápido possível, nós estamos contribuindo para que a nossa família seja destruída. Um outro problema que eu queria destacar aqui, entre tantos que existem na família, no lar, nas casas, falta de amor. O próprio Jesus disse nos evangelhos que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria por causa do aumento da iniquidade. Então, uma das coisas graves hoje nos lares é a falta de amor. Falta de amor do marido para com a esposa, falta de amor da esposa para com o marido, falta de amor dos pais para com seus filhos, e isso tem gerado lares insuportáveis para se conviver, para morar, enfim. E certamente tudo isso vai contribuir para o divórcio. Um último problema que eu quero citar aqui, não dá para citar todos, são muitos, mas eu destaquei alguns apenas para nossa reflexão nessa noite, é a falta de tempo, né? Interessante que as pessoas sempre se queixam de falta de tempo. Só que agora as pessoas estão em casa, algumas estão trabalhando em casa e elas ainda continuam sem tempo para a sua família. A quarentena está aí estabelecida pelo governo, pelos prefeitos, e parece que não mudou nada. As pessoas continuam sem tempo para a sua família. O homem para a esposa para o marido, os pais para com os filhos. E aí, meus irmãos, eu queria ler um outro texto aqui, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, nesse pensamento, né, de como nós devemos cuidar da nossa família. E a Bíblia vai falar algo muito sério para nós, que somos cristãos, que professamos a Cristo como Senhor das nossas vidas. E lá no capítulo 5, versículo de número 8, você pode acompanhar na sua Bíblia e na sua casa, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meus irmãos, que palavra dura para nós, que palavra séria, que alerta que a palavra de Deus faz para mim e para você nessa noite. Se eu e você não cuidarmos da nossa casa, a Bíblia fala que nós somos piores do que o descrente, do que o ímpio, do que o incrédulo. Tamanha é a importância, tamanha é a necessidade, a urgência, tamanha é a prioridade de nós como cristãos, como homens e mulheres tementes a Deus. A Bíblia nos alerta que nós devemos cuidar da nossa família, que nós devemos cuidar da nossa casa. Como cuidar da nossa casa? Cada membro da família deve se empenhar para assumir as suas responsabilidades. Nós devemos assumir as nossas responsabilidades. O marido deve assumir o seu papel, a esposa a sua função e os filhos
a sua função. Eu quero destacar pelo menos 3 conselhos para nós, de como nós devemos cuidar da nossa família, à luz da Escritura, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Em primeiro lugar, nesse pensamento de resgatar o cuidado da nossa família, da nossa casa, a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar a nossa família em primeiro lugar. Anote isso aí no seu coração. Coloque a sua família em primeiro lugar. Lembre-se que a sua família é o bem mais precioso que você possui. E nesse pensamento que nós devemos priorizar a nossa família, eu devo cuidar bem da minha esposa, como marido, como chefe de família, como homem de Deus, servo de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Nós, homens, primeira palavra para os homens nessa noite. Você que é marido, você que é pai, você deve priorizar a sua esposa. Você deve priorizar os seus filhos. Você deve priorizar o ambiente da sua casa. E nós devemos cuidar das nossas esposas. E Paulo, aconselhando os homens a fazer isso, ele diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a sua própria igreja e entregou a sua vida por ela. O padrão de cuidado do homem para com a sua esposa, à luz da Bíblia, é o padrão de que Cristo amou a sua igreja e entregou a sua vida por ela. Nós, homens, devemos sacrificar tudo para o bem das nossas esposas. Tudo mesmo. O trabalho, o tempo, amizades, passatempos, lazeres, qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, sua esposa. Você deve colocar sempre a sua esposa em primeiro lugar. Agora eu quero falar para as mulheres, para as esposas. Como é que você vai cuidar da sua família? Como é que você vai priorizar a sua família? Coloque seu marido em primeiro lugar na sua vida. Priorize o seu marido. Seu marido é mais importante do que as suas amigas. Seu marido é mais importante do que as roupas e os sapatos que você possui. Seu marido é mais importante do que o salão de beleza que você vai. Seu marido é mais importante do que a academia que você frequenta. Seu marido é mais importante do que um programa de televisão. Seu marido é mais importante do que qualquer outra coisa. Você deve cuidar dele. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Ele é a sua metade, a bênção que Deus lhe deu. E aí, agora eu quero falar para os pais. Os pais devem cuidar dos seus filhos. A Bíblia diz: pais, não coloqueis os vossos filhos à ira, não provoquei a ira dos seus filhos. Eu, como pai, minha esposa como mãe, nós devemos cuidar da nossa filha, devemos priorizar a nossa filha. A prioridade aqui em casa hoje é Helena. Tudo que nós fazemos é pensando nela. Tudo que nós programamos, ela está em primeiro lugar na nossa casa. E assim deve ser você também. Os seus filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor para você. É uma bênção que Deus nos dá. E nós, como pais, devemos priorizar os nossos filhos. São as maiores riquezas que Deus pode dar ao homem, é um filho. E agora eu quero rapidamente aqui direcionar uma palavra para os filhos. Você que é filho, você deve priorizar os seus pais. Seus pais são mais importantes do que os seus amigos da rua. Seus pais são mais importantes do que os seus coleguinhas da escola. Seus pais são mais importantes do que o celular que você possui, do que os seus brinquedos. Seus pais são mais importantes para você do que qualquer outra coisa, do que o passatempo, do que o brinquedo, o lazer, a diversão, a internet, tudo. Você que é filho, valorize o seu pai, ame o seu pai, ame a sua mãe, obedeça aos seus pais, jamais desobedeça aos seus pais. A Bíblia diz para que nós, como filhos, nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa.
Porque se eu honrar o meu pai e a minha mãe, há uma promessa que Deus faz para nós de prolongar os dias da nossa vida. Então, meus irmãos, nesse primeiro pensamento de como eu e você devemos cuidar da nossa família, nós devemos priorizar a nossa família. O reverendo Hernandes Dias Lopes, certa vez, falando sobre prioridades, ele disse o seguinte: priorize as coisas mais importantes da sua vida. E a coisa mais importante certamente é a sua família. E aí algumas questões que nós devemos fazer nessa noite. Quais têm sido as suas prioridades? Qual é a sua prioridade? Como é que você descobre qual é a sua prioridade? É simples. Onde você está investindo a sua maior parte do tempo? Onde você está investindo a sua maior força? Onde você está investindo as suas qualidades? 3 pontos. Onde você investe o seu tempo, onde você investe a sua força e onde você investe as suas qualidades. A resposta para essas 3 perguntas vai revelar para você qual é a sua prioridade. Onde é que você gasta a maior parte do seu tempo? É no seu trabalho? Então hoje o seu trabalho é a sua prioridade. Onde você gasta a maior força? É no seu trabalho? O seu trabalho é a sua prioridade. Onde você coloca toda a sua qualidade, toda a sua inteligência, todo o seu talento? É no seu trabalho? Então eu quero dizer para você que o seu trabalho é a sua prioridade. Estou dando um exemplo, eu poderia falar de outras coisas aqui. Diversão, estudo, passatempo, igreja. Irmãos, nós precisamos priorizar a nossa família. Para que eu e você cuide da nossa família, para que eu e você cuidemos da nossa família, nós precisamos priorizá-la. E priorizar a minha família significa que eu devo investir a maior parte do tempo para a minha família, significa que eu devo empreender a minha força para que eu cuide da minha família e para que eu use a minha inteligência, os meus dons e as minhas qualidades para o bem-estar da minha família. Então, nós queremos cuidar da nossa família, você precisa priorizá-la. Priorize a sua família. Se a sua prioridade tem sido para outra coisa, você está errado. Você precisa mudar radicalmente o seu tempo, a sua força, e você precisa redirecionar suas qualidades para a sua família. E aí nós vamos, só um exemplo aqui, eu vi uma matéria essa semana sobre a quarentena e o título da matéria era Pais que estão conhecendo os seus filhos. Por incrível que pareça, há pais que não conhecem os próprios filhos porque nunca tem tempo para os filhos. E com essa quarentena as escolas estão sem ter aulas presenciais, as aulas estão sendo online e os pais agora estão obrigados a acompanharem as atividades de seus filhos e agora eles estão conhecendo seus filhos pela força da situação. Existem pais que estão perdidos dentro da própria casa porque nunca conviveram com seus próprios filhos. E existem casais que estão brigando, quebrando o pau mesmo, porque nunca conviveram. É cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que quer. E agora com essa quarentena, com essa reclusão social, por estarem debaixo do mesmo teto, estão brigando. Porque nunca priorizaram ao outro, porque nunca priorizaram os filhos. Então, cuide da sua família, priorize a sua família. Sua família deve estar em primeiro lugar. Segundo conselho, para que eu e você cuidemos melhor da nossa família. Cultive o respeito. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim para nós: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo o respeito. Meus irmãos, segundo conselho para que eu e você
possamos cuidar bem da nossa família, nós devemos cultivar o respeito em casa. Devemos cultivar o respeito na nossa família. Como, Thierry? Como é que eu vou cultivar o respeito na minha casa? Não exija a perfeição da sua esposa. Não exija a perfeição para o seu marido. O primeiro texto que lemos coloca o homem que edificou bem a sua casa sobre a rocha, coloca ele como alguém que é prudente, alguém que pensa antes de agir, alguém que calcula as suas atitudes, as suas decisões. E aí, meus irmãos, nós precisamos aprender a cultivar o respeito na nossa casa. Nós precisamos, nesse pensamento de cultivar o respeito, não ficar exigindo a perfeição. Uma outra coisa que eu coloco aqui para nós, equilibrar as expectativas. Não espere da sua esposa a perfeição, não espere que ela vai realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Não espere do marido que ele vai realizar também todas as suas vontades. Nessa questão de família, de pais e filhos, de cultivar o respeito, nós também precisamos entender, aqueles que já têm mais de um filho, né, que os filhos são diferentes uns dos outros. E nós precisamos aprender a compreender a diferença entre um filho e o outro. Um vai ter mais facilidade em uma disciplina, outro vai ter mais facilidade em uma outra disciplina na escola. Não podemos exigir dos nossos filhos que ambos tenham a mesma postura, que todos os 3 ou 4, sei lá quantos filhos você tem, 5, que sejam iguais, sejam cópias uns dos outros. Cada filho nosso tem e terá personalidades completamente diferentes. Eu não posso esperar que a Helena tenha um comportamento e meu próximo filho tenha o mesmo comportamento da Helena. Eu não posso criar essa expectativa e essa cobrança dos nossos filhos. Então não cobre dos seus filhos o mesmo padrão de comportamento. Cada um tem uma personalidade, uma peculiaridade. Um vai gostar de música, outro não vai. Um vai gostar de pescar, outro não vai. Um vai gostar de rede social, outro não vai. Um vai ser bom na escola, o outro vai ter mais dificuldade. E você precisa aprender isso. E aprendendo isso, você está cultivando o respeito. Quanto aos filhos, precisam respeitar os pais. Nós, filhos, temos como mandamento de Deus respeitar o meu pai, respeitar a minha mãe, obedecer tudo que eles disserem, fazer a vontade deles, cumprindo as exigências deles. Em relação ao marido e à esposa, os cônjuges, nós não fomos feitos para atender exatamente o que um ou outro deseja. Nós não somos garçons uns dos outros, que estamos sempre prontos para servir à disposição um do outro. Vai ter horas que nós não estaremos a fim de fazer determinadas coisas dentro do casamento e a gente precisa aprender a respeitar a vontade do outro. Fazendo isso, certamente nós estaremos cultivando o respeito no nosso lar, o respeito na nossa casa, na nossa família. Estaremos contribuindo para que o ambiente se torne um ambiente gostoso de estar, um ambiente pacífico, um ambiente de alegria, um ambiente onde a presença de Deus está sendo manifestada através da nossa vida. E eu volto lá em Mateus 7, 25, a palavra prudente. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, veio as tempestades, veio os ventos, veio a inundação e a casa ficou de pé, porque estava firmada na rocha. Então, essa palavra prudência e prudente, fique com ela no seu coração. Certamente, quem é prudente vai priorizar sua família. Quem é prudente vai cultivar o respeito na sua casa. Um terceiro conselho para nós, nesse pensamento de cuidar da nossa casa, de proporcionar o cuidado da nossa família, que nós precisamos exercitar o contentamento. Exercitar o contentamento. Eu e você somos chamados para exercitarmos o contentamento em nossas vidas.
A palavra de Deus ainda em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 e versículo 8, diz assim para nós, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Meus irmãos, no aspecto de cuidar da família, de proteger a nossa família, isso aqui, esse aspecto do contentamento é extremamente importante, principalmente numa sociedade extremamente consumista como a nossa. Só um exemplo claro para nós. Você tem um celular bom, tira foto, filma, acessa as redes sociais, supre todas as suas necessidades, mas lança-se um novo modelo, você já é tensionado a esquecer esse celular que você tem e a desejar um outro celular, só porque é lançamento, só porque é novo. Você nem precisa dele, às vezes você não tem nem condição de estar comprando isso agora, mas para dizer que você está na moda, para dizer que você está atualizado, você vai lá, faz um sacrifício e compra esse bendito celular, acaba se endividando, acaba brigando com o marido, o esposo brigando com a esposa, porque talvez vocês tinham outras necessidades, mas você foi lá e comprou o celular no impulso, comprou uma roupa, comprou um sapato, trocou de carro, enfim, nós somos extremamente consumistas e precisamos aprender a viver com contentamento. E isso é extremamente importante para a nossa família estar bem. Cuidar da nossa família também significa aprender a viver contentamento. E aí, nesse pensamento de exercitar o contentamento, nós precisamos lembrar que os excessos são sempre perigosos. Por exemplo, há mulheres que são demasiadamente exigentes pela limpeza da casa. Tem mulher que tem ticket de limpeza, limpa a casa de manhã, de tarde, de noite, passa o dedo nos móveis, não quer ver uma poeira. Eu não estou dizendo que você tem que ser porca, que você tem que deixar a casa suja, mas tem mulheres que têm ticket de limpeza, não deixa nem o marido tocar em nada, não deixa o marido pegar uma cadeira, sei lá, enfim. São excessos que nós devemos evitar. A paz, nesse sentido, que dos excessos que eu estou falando, que querem que os filhos tirem sempre 10 na escola. Isso é bom, motivar os filhos a tirarem sempre as melhores notas, isso é louvável, mas isso não pode ser uma exigência diária e contínua para os nossos filhos, Cônjuges que exigem sempre um do outro, sempre passam a exigir muito um do outro. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ser dessa maneira, você tem que ser dessa forma. Isso é perigoso. Agressividade, isso vai acabar gerando agressividade no lar. Você exige tanto do seu cônjuge que você passa a ser uma pessoa agressiva e a sua agressividade vai gerar medo e vai gerar hostilidade um no outro. Então, nessa questão do contentamento, nós precisamos evitar os excessos. Os excessos sempre são perigosos. Filipenses, capítulo 4, tem um conselho para nós. Lá no versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Nesse pensamento de cuidar da nossa família, de proteger a nossa família e de exercermos o contentamento, vem uma outra palavra-chave aqui para nós, família de Deus, a questão do ser moderado. Moderado aqui é alguém que é gentil, é alguém que evita a briga, é alguém que é paciente, é alguém que suporta a adversidade. Então precisamos cultivar
Precisamos exercitar o contentamento em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, para que nós possamos assim cultivar a nossa família, abençoar a nossa família, proteger a nossa família. E aí eu queria concluir com algumas questões para a nossa reflexão nessa noite, diante de tudo que a gente já viu, que a gente já expôs, né? Nessa questão de proteger a família, devemos colocar nossa família em primeiro lugar, devemos cultivar o respeito, devemos exercitar o contentamento, devemos praticar essas coisas para que a nossa família vá bem. E, meus irmãos, eu quero pensar com vocês algumas reflexões. Por exemplo, o ambiente do seu lar transmite segurança nos relacionamentos? Você tem liberdade para ser você mesmo na sua casa? Ou você tem alguma restrição? Ou você tem alguma objeção de algum membro da sua família? Você transmite segurança aos demais membros da sua casa, da sua família, com a sua postura, com a sua forma de falar, com o seu jeito de ser? Ou você tem causado inibições em alguns dos membros da sua família? Sua família é a sua prioridade nesse momento? A sua família está em primeiro lugar na sua vida? Você acha que o cuidado com a sua família é algo que precisa ser resgatado? É algo que precisa ser praticado? Você se importa com isso? Você realmente valoriza isso? E o que você tem feito ou pretende fazer para garantir que o seu lar, que a sua casa, que a sua família seja um ambiente de segurança, um ambiente de respeito, um ambiente de harmonia, um ambiente onde Cristo é manifestado? Deus possa estar nos ajudando, nos abençoando e que nós possamos priorizar a nossa família, cultivar o respeito na nossa casa e praticar o contentamento. Quero orar com você, quero orar pela sua família, pedindo que Deus te abençoe, pedindo que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pela nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar a nossa família, colocando-a em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar o respeito em nossa casa. Transforma o nosso caráter, muda o nosso coração. Ajuda-nos diante das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. E ajuda-nos, ó Deus, com o contentamento, que sejamos felizes com o marido que temos, com a esposa que temos, com os filhos que temos, com os bens que possuímos, com a casa que temos. Ó Deus, ajuda-nos a termos um coração grato diante do Senhor. Abençoe as famílias da tua igreja aqui em Tobi, as famílias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que a tua graça seja sobre nós, que o teu amor inunde o nosso coração, que o teu doce Espírito Santo transforme dia após dia a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e que nós tenhamos prazer, ó Deus, em estar junto da nossa família. Assim oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família e que a sua família seja uma família abençoada por Deus. Deus te abençoe, uma boa noite e um forte abraço.